Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Sejam bem-vindos ao programa Entre Nós. Este programa que faz abordagens de assuntos de interesse da sociedade moçambicana, mas abordados por muçulmanos. Todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas, nós entramos em sua casa para cá entre nós discutirmos o tema da semana, o assunto que estará a marcar esta semana, mas na base do Alcorão e da Sunna. No programa de hoje falaremos sobre o homicídio e suicídio, causas e consequências à luz do Islã. O que o Alcorão, a Sunna dizem a respeito desses dois fenômenos? Qual é o posicionamento que os muçulmanos devem ter face a estas situações? Estas e outras questões serão respondidas no programa de hoje e recebemos em estúdio os nossos convidados, o Sheikh Mohammed Abdullah Mundan e também a Cheris Said, que é ativista social. Estes dois convidados vão fazer a abordagem em torno deste assunto e queremos convidar o estimado telespectador a permanecer ligado na edição de hoje. Para já, Cheris, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, seja bem-vinda. Para além da Cheiris, recebemos também o Sheikh Mohammed Abdullah Mundan, que vai trazer esta parte da religião, claro, sempre baseando-se naquilo que é o Alcorão e a Sunna, aquilo que são os dois pontos essenciais que conduzem à vida do muçulmano. Sheikh, seja bem-vindo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom, Sheikh, vamos mesmo começar daí, porque nos últimos tempos nós temos acompanhado estes fenómenos que têm caracterizado a sociedade moçambicana, particularmente os jovens. São vários casos de suicídios que acompanhamos nas últimas semanas, nos últimos meses, homicídios também, e tem um novo fenómeno, tem uma nova expressão que nós passamos a usar no dicionário ou no conjunto de vocábulos dos moçambicanos, que é o feminicídio, porque são várias mulheres também a perderem a vida, muitas das vezes pelos seus parceiros ou por homens desconhecidos. Como é que olha para este cenário? Só nos primeiros 3 meses, cerca de 40 mulheres perderam a vida nestas circunstâncias. Bom, em primeiro lugar, devo trazer a definição dos termos, né? É muito importante trazer a definição dos termos. Estamos diante de dois temas, do homicídio e suicídio. Quando se fala do homicídio, esse é um termo jurídico praticamente, né? Que quer dizer tirar a vida de outra pessoa, não é? Este termo homicídio é um termo latino. Homo quer dizer homicídio, quer dizer morte. Então, tirar a vida de outrem. O suicídio é o ato da pessoa se tirar a vida sozinho. Em termo árabe, o homicídio é qatlul insan nafsahu. Qatlul insan nafsahu. O ser humano tirar-se a vida, ok? Depois tem qatlul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Tem aquilo que a pessoa tirar a vida do outrem sem nenhuma razão justa. A vida ao qual Allah tornou sagrado, sem nenhuma razão justa. Estamos a trazer falando do homicídio, tem diferentes tipos de homicídio, né? Temos homicídio qualificado, homicídio simples, temos homicídio privilegiado, temos mais outros tipos de homicídio, temos culposo, temos doloso, quer dizer, isso em termos jurídicos praticamente, né? O que tem acontecido hoje em dia, muitas das vezes, nós temos visto aquilo que é a perseguição para com as mulheres, não é? Temos visto na televisão, em todos os canais televisivos, que as mulheres são mais que sofrem, portanto, o homicídio, os próprios homens que, portanto, matam as mulheres. Geralmente tem sido entre cônjuges,
entre cônjuges e entre, portanto, uma relação não conjugal, que chama-se namoro. É normal que um namorado, portanto, ele convida a sua namorada por um certo encontro para a sua casa por uma certa frustração, portanto, ou porque é traição ou qualquer coisa que ele ditou, ele acaba a tirar a vida da sua parceira. Então, as mulheres têm mais sido vítimas do homicídio, portanto, do que os homens. Exato. Bom, Cheiris, o Sheik também acabou fazendo referência que ultimamente temos acompanhado este fenómeno, o feminicídio, que nós vamos trazer aqui também, apesar de fazermos uma abordagem mais geral para a questão do homicídio. Como mulher, como é que olha para esta situação que vocês estão a passar atualmente? E muitas vezes é protagonizado por homens que já existe alguma afinidade. Bom, dizer que o chefe falou muito bem aqui, deu o significado ou a definição de cada um dos temas que viemos cá abordar, mas tocando mesmo no feminicídio, né? Ok. O que tem acontecido muito agora com as mulheres. Infelizmente, Chefe também tocou num ponto aqui que estamos a falar do namoro. Ok. Sabemos que a luz do Islã não existe o namoro, né? Temos logo mesmo, se a pessoa gostou da pessoa, toma atitude, vai para a casa dos seus pais e vão facilitar o nikah. Então, no namoro, encontramos certas desafios, né? Ou acontecem várias coisas e por essas mesmas causas, estamos a falar de, por exemplo, traição, como o Sheikh falou, ou por alguma frustração, mas que seja ela fútil, acabam tirando a vida das mulheres, o que é realmente muito negativo, porque Allah é quem nos deu a vida e Allah é que vai tirar a nossa vida. Então, nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida de um outro ser humano. Então, realmente é uma realidade triste, mas tem acontecido muito, mas muito, principalmente por conta de frustração, traumas de relacionamentos. Ok. Sheikh, o que o Islã diz a respeito destes dois fenómenos, o suicídio e o homicídio? Já dissemos que é a situação que está a ser característica atualmente nos moçambicanos, principalmente na camada juvenil. Mas o que o Alcorão, o que a Sunna diz a respeito destes dois assuntos? Bom, eu primeiro gostava de falar muito mais sobre o homicídio, Ok. né? Depois vou abordar o assunto do suicídio. O Alcorão Sagrado é advogado da vida humana. Ele defende, portanto, a vida humana. O Islã em si está pela vida. Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala diz que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, não é? Primeiramente, a pessoa tem que saber qual é o motivo da sua existência na face da Terra. Se alguém saber disso, o motivo da sua existência, a sua missão na face da Terra, ele vai valorizar a sua vida primeiro, depois vai valorizar a vida do outro. Então, a pessoa que tira a vida do outro é porque você não sabe qual é o valor da vida. Indo concretamente no Alcorão Sagrado, encontramos no Surat Nisa, versículo 93, Allah subhanahu wa ta'ala, ele aborda, portanto, ele coloca limites e coloca, portanto, de pente fino sobre todo indivíduo que ele, portanto, de propósito tira a vida do outro injustamente. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Diz que não é dado a um crente tirar a vida do outro crente, a não sendo por engano. A não sendo por engano. Depois ela diz: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا. رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا. Depois وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا. Quem tirar a vida do outro crente, ainda estou a falar de um crente para crente, muçulmano para muçulmano. Quem tirar a vida do muçulmano, por engano, mesmo assim, por engano, Allah diz que primeiro é expiação. Tem que pagar expiação. Expiação é libertar um escravo. Isso estamos a falar no tempo, na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, que havia escravatura. Libertar um escravo. Essa é a expiação. Depois tem que pagar indemnização, que é diatun musallama. Uma indemnização
como compensação à família por ter de malogrado, à família da vítima, como forma de reconhecer o erro. E lá em Asadaku, excepto se a família dizer que perdoa, portanto, ao vitimador, neste caso. Depois, o Alcorão diz que وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, quem cometer o homicídio, quer seja ele qualificado, não é? Muitas vezes tem que ser qualificado e doloso. O Alcorão fala. Muta'ammidan, de propósito, não é? Fajaza'uhu jahannam. Veja lá o que o Alcorão fajaza'uhu jahannam. Este indivíduo não tem nenhuma recompensa, nem a cadeia é suficiente para ele. O Alcorão diz fajaza'uhu jahannam. O lugar deste indivíduo é inferno. Inferno é algo mais pior de tudo, de todo tipo de castigo. Fajaza'uhu jahannam. Não é suficiente alguém entrar no jahannam, não é? Allah diz que fajaza'uhu jahannam. Faghadiballahu alayhi. Vai merecer o castigo de Allah. Aliás, a zanga de Allah, a abominação de Allah. Faghadiballahu alayhi wa la'anahu. Outra coisa é a maldição. Ok? Primeiro é Godib. Ele vai entrar no inferno. Segundo, está no inferno, vai merecer abominação, a zanga de Allah, e depois vai merecer a maldição de Allah, que é lana. Depois ela disse, wa'adda lahum adhaban azima. Preparou para este indivíduo, para perceber, né, um castigo doloroso. Okay? Depois disse, antes ele disse, khalidan fiha, ao entrar no Jahannam, é para sempre. Khalidan fiha. Então, esta aqui é, de fato, a consequência de todo indivíduo que, de uma forma voluntária, ele tira a vida, portanto, do outrem. Bom, Osiris, temos esta situação, esta explicação aqui que o Sheikh apresentou. Eu sei que os ativistas sempre lutam por o bem-estar das pessoas, apesar das situações difíceis que as demais pessoas enfrentam. Os ativistas estão lá para apoiar de diversas formas. Justifica-se principalmente pelos motivos pelos quais temos acompanhado pessoas a chegarem a cometer estes homicídios. Dizer que não tem nenhuma justificativa para um ser humano tirar a vida do outro ser humano. Por mais, dizendo aqui que o homicídio é um ato voluntário, o homicídio qualificado é um ato voluntário que a pessoa tem de tirar a vida do outro. Então não se justifica por uma futilidade ou um ato que não tem, como é que eu posso dizer? Simples a pessoa tirar a vida de uma outra pessoa. Allah nos ensina muito que nós devemos saber perdoar as pessoas. Devemos, independentemente daquilo que a pessoa fez, devemos perdoar. Devemos deixar passar. Allah é um alim, Allah sabe melhor o que ele fará com a pessoa. Então não se justifica nenhum ser humano tirar a vida de um outro, independentemente do ato que essa pessoa tenha feito. Okay. Não justifica-se aqui, aproveitando a deixa da Shiris, não justifica-se tirar a vida de uma outra pessoa. Agora, em relação ao suicídio, será que justifica-se? Ou o que o Alcorão diz em relação ao suicídio quando nós deixamos já de tirar a vida de outra pessoa, seja qual for o motivo, e olhamos para nós mesmos e decidimos terminar com o nosso ciclo de vida? O que o Alcorão diz? Bom, portanto, eu estava a dizer que a pessoa tira-se a vida por não saber qual é o valor da vida. Exato. Qual é a razão da sua existência na face da Terra. Todo indivíduo que se tira a vida é porque ele não sabe qual é. Porque a vida e liberdade, não é? São duas coisas indispensáveis, é sagrada, são duas coisas sagradas no homem. Allah diz que Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, é Ele quem criou, para ver até que ponto que a vida é uma criação de Allah. Diz que foi Ele, é Allah, aquele que criou a vida e a morte, para vos testar quem de vós melhor se comporta. Percebendo? Então, primeiro devemos saber de que esta vida que eu tenho não é minha. Allah me emprestou, porque se fosse minha, eu faria com ela o que eu quiser, como quiser. A vida, Allah emprestou-me,
De um dia desse ele vai levar. É de competência de Allah Azza wa Jalla ele dar a vida e tirar. Qualquer indivíduo pode tirar a vida, pode tirar a sua vida, ok? Pode tirar a vida de outra pessoa, mas não é de competência dessa pessoa. É por isso que quem agir dessa maneira tem consequências graves. Agora, falar do ato de suicídio, antes de falar das causas, vamos falar à luz de Islã o que ele diz, que chama-se Qatul insan nafsahu, o ato da pessoa tirar-se a vida por si mesmo. Encontramos Imam Shamsuddin al-Zahabi rahimahullah no Kitab al-Kabair. Ele trouxe isso como um dos pecados graves, imperdoáveis perante Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa que se tirar a vida por si mesmo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wala taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima." Ninguém de vós deve se tirar a vida sozinho, porque Allah é tão compassioso, tão misericordioso para convosco. Aqui encontramos algumas divergências dos imãs sobre a interpretação deste versículo. Wala taqtulu anfusakum. Um é daqueles que dizem que wala taqtulu anfusakum, nafs aqui é vida, não é? Anfus refere-se que ninguém de vós deve tirar a vida do outro, não é? Porque entre as pessoas, entre este e aquele, todos pertencem a uma única vida, não é? Os muçulmanos todos são irmãos. Então é proibido um tirar a vida do outro. Mas o outro está de opinião de que não. O versículo está dizendo que não pode se tirar a vida assim, sozinho. Conforme essa é a interpretação de Ibn Abbas radiallahu anhuma, que ele diz que aqui Allah está dizendo que ninguém deve se tirar a vida sozinho. Para eu, tanto, terminar neste comentário, à luz, portanto, de exemplo, Amr ibn As radiallahu anhu, ele estava numa das batalhas, era como general, não é? Com os seus soldados. Numa das noites ele dormiu, sonhou quando estava com uma mulher, não é? Aquele chama sonho molhado, não é? Ele teve esse problema de ihtilam, o sonho molhado. Então ele acordou, portanto precisava de tomar banho, mas era a noite fria, a água estava bem fria. Ele disse que eu pensei em tomar banho, mas a água está fria, não tenho como aquecer a água. Mas se eu tomar banho aqui, eu vou morrer. Então diz que diz que ele fez tayammum. Ele recordou o versículo de Allah, disse: "Wala taqtulu anfusakum." Ninguém de vós deve ter a vida sozinha. Então além de eu tomar banho, eu fiz tayammum. Depois diz: "Fasalatu bi ashabi." Eu dirigi o salat de subh, o salat de fajr aos meus companheiros. Então, chegado ao profeta sallallahu alaihi wasallam, algumas pessoas disseram ao profeta: o Amr ibn As dirigiu o salat de fajr enquanto estava impuro, estava de janaba, impuro. Então o profeta chamou o Amr ibn As, perguntou se é verdade. Diz que a salat bi ashabika wa anta junub, dirigiste o salat do fajr aos seus companheiros, estavas de janaba, estavas impuro. O Amr disse: "Ya Rasulallah, o Messias de Allah, estava fria, a água estava fria, mas eu comecei a pensar entre salvar-me a minha vida e eu, portanto, correr risco de eu morrer. Mas eu olhei no versículo de Allah, lá diz que não pode se matar, não pode ter a vida sozinho. Então achei melhor fazer tayammum." Diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam congratulou Muaz, o Amr ibn As, ele sorriu com isso. Ele, portanto, teve de acordo com este posicionamento de Amr ibn As. Um outro hadith diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala no hadith al-Qudusi, diz que um homem que tinha uma ferida, uma ferida que, portanto, não parava, portanto, não sarava a ferida. Então ele já não suportava a dor, achou melhor levar uma faca, levar um instrumento, ou espada, cortou aquela parte que tinha ferida. Então, ele não teve como estancar o sangue, não é? Parar de sair. Então, por causa disso, acabou, portanto, de morrer, porque por causa do sangue que teve sempre a sair, ficou sem sangue, acabou perdendo a vida. Diz que Allah subhanahu wa ta'ala diz que o meu servo antecipou-me. Perceber, né? Diz que o meu servo antecipou-me de se tirar a vida sozinho. Eu
tornei haram para ele entrar no Jannah. Então, com base a isso, devemos dizer que a pessoa que tira essa vida sozinho, então, esta pessoa, ele, portanto, vai, na verdade, no Jannah. É um pecado muito grave, na verdade. Exato. Ficamos com estas explicações nessa nossa primeira parte em relação àquilo que é o entendimento à luz do Alcorão e da Sunna em relação ao homicídio e suicídio. Não sei, daí voltamos dentro de instantes, porque na segunda parte traremos aqui aquilo que são as consequências destes dois fenómenos e nós, através deste programa, claro, entre nós muçulmanos, queremos elucidar não só a comunidade muçulmana, mas todos os moçambicanos. Até já. Supermercado Julie. Para responder prontamente às novas exigências, com a ambição de servir mais e melhor, contamos com um novo espaço alargado, requintado e mais perto de si. O Supermercado Julie oferece os melhores produtos alimentares, produtos frescos, especiarias, produtos de higiene e limpeza, eletrodomésticos e muito mais. Estamos em Maputo, na Avenida Karl Marx, número 1639, esquina com Emília 12. A nova sucursal cita na Avenida de Moçambique, no complexo ZTC, no bairro do Zimpeto. Continuamos com os melhores preços e a melhor qualidade. Supermercado Julie, a despensa que a sua despensa não dispensa. Estamos de volta para a segunda parte do programa Entre Nós e hoje falamos sobre homicídio e suicídio, causas e consequências à luz da religião islâmica. Trouxemos na nossa primeira parte a abordagem em relação ao Islã, o posicionamento que o Islã tem em relação a esses dois fenómenos e percebemos que há um repúdio a estas duas situações. Em estúdio temos a ativista social Cheiris Said e também o Sheikh Mohammed Abdallah Mundlan, que está a trazer aqui a vertente religiosa. Bom, Cheiris, já percebemos aqui que os dois atos são abomináveis. A religião islâmica já proíbe seja o homicídio, assim como o suicídio. Tendo em conta as causas que levam as pessoas a chegarem até esse ponto, principalmente a questão de suicídio, temos visto que são traições, relacionamentos mal terminados, algumas pessoas acumulam dívidas e já não sabem como pagar, a depressão também por vezes acaba afetando a pessoa e acha que a forma de resolver os seus problemas é essa, pautando pelo suicídio. Como ativista, quando lida com estas situações, que mensagem procura transmitir às pessoas? Primeiro dizer que a vida é única. Allah é que nos deu a vida, Allah é que vai nos tirar. Então, como ativista social, eu procuro sempre transmitir o quão a vida é bela. Allah nos deu essa oportunidade de aproveitar a vida. Então, a minha vertente, o que eu procuro transmitir para as pessoas é que, independentemente do que esteja a passar, a dificuldade que esteja a passar, entrega tudo nas mãos de Allah. Entrega tudo naquilo que tu acreditas. E com certeza, essa fase, ou se há algum problema, seja ele de econômico, tudo, Allah é que dá tudo. Então, como ativista, eu procuro aconselhar essa pessoa a recorrer a Allah, a recorrer a Deus nesse caso, pois Ele sabe melhor as coisas. Então, procuro sempre conversar com essa pessoa, fazer com que ela se sinta à vontade. E também Allah já diz que, por certo, na dificuldade vem a facilidade. Então, a pessoa deve acreditar que o melhor ainda está por vir. Há que ter muita cautela, há que ter muita paciência para as coisas. Saber é muito importante, pois cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Então a pessoa deve
perceber isso e só assim, com certeza, a pessoa conseguirá lidar com as coisas do dunya, conseguirá passar ou ultrapassar os problemas que tem passado. Por essa razão que eu acho que uma das causas mesmo é a questão de não acreditar em Allah, não ter uma crença. Quando tu tens uma crença, tu acreditas em algo e acredita que tem um superior que cuida de tudo, tu tens mais força de continuar, tu tens mais paciência de lidar com as coisas e consegues enfrentar as coisas com mais facilidade, pois o dunya é feito de testes, somos testados todos os dias com várias situações e vários problemas, então devemos ter uma crença, devemos confiar no Altíssimo, que com certeza Ele vai preparar coisas melhores para nós. Então eu procuro mesmo aconselhar as pessoas a entregarem tudo nas mãos de Allah, a entregarem tudo nas mãos do Altíssimo, que com certeza Ele irá resolver. Exato, conhecimento sábio este, ou ensinamento sábio este que a nossa ativista traz aqui. Sheikh, já percebeu-se que sempre estas ações, o suicídio, assim como o homicídio, as pessoas cometem numa situação de desespero, numa situação de conflito consigo mesmo. Apesar destas dificuldades que vão acontecendo, o Islã abre espaço para estas práticas. Por exemplo, o indivíduo que está num sofrimento extremo e diz que a solução para aliviar este problema é o homicídio ou o suicídio. Há aqui um pequeno espaço que a religião abre para estas práticas. Na verdade, não há nenhum espaço que se abre para se aliviar do sofrimento em forma de tirar a vida. A minha colega, a irmã, ela abordou algo muito importante, falou de algo muito importante, que é a sabr, paciência. A paciência é remédio de tudo. Ela também falou de um versículo que Allah subhanahu wa ta'ala falou: Allah criou o homem para enfrentar várias dificuldades na vida. Então, a pessoa tem que estar ciente que estando aqui na Terra vai passar de muitas dificuldades, vai passar de muitos testes da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é preciso a pessoa ter paciência. Certa vez o professor Salam passou de uma mulher que estava a chorar diante de uma sepultura, aquele choro desesperado, na verdade. Depois o professor aconselhou a ela e disse que ittaqillah wasbiri. Disse: com mulher, é claro que tu, portanto, estás angustiada, tu perdeste alguém, então tenha medo de Allah e tenha paciência. Então a mulher, como estava exatamente naquele estado de angústia, desesperada, então respondeu, disse que iyaka anni, numa outra disse que ilaika anni fa innaka lam tusab musibati, deixa-me. Diz que deixa-me porque você não foi afligido, não está a sentir a mesma dor qual estou a sentir. Então, falamos tarifo, ela não sabia que ele era profeta. Então, alguém disse, aquele que estava a te aconselhar é o mensageiro do Islã, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, ela imediatamente foi procurar em casa do profeta sallam. Então, quando o profeta sallam lhe atendeu, ela disse ao profeta: Lam arif, eu não sabia que eras tu, mas eu queria, neste dia do profeta, queria essa parte, a última parte, o profeta sallam aconselhou. Ele disse: Inama sabiru ainda sadmatil ula. A paciência está na primeira instância. Está a perceber? Então, a paciência é algo muito importante. Por que nós estamos a falar de paciência? É porque muitas das vezes a pessoa corre para estes caminhos de se tirar a vida por falta de paciência, porque perdeu o ente querido. A pessoa que tanto gosta, tanto ama, então acaba, portanto, ele, decidir nessa situação. A pobreza também é uma das coisas, não é? Desemprego é uma das coisas, uma das causas também, não é? Então, muitas das vezes, por causa de falta de valor para pagar a escola, isto, aquilo, os jovens, que é uma camada muito mesmo que está mais vulnerável nisso, estamos a falar de adolescentes, os jovens, recorrem exatamente nas vias ilícitas, recorrem para se drogar, nas drogas. A partir das drogas é ali onde já sai uma decisão de, portanto, já não ter medo de tirar a vida do outro,
não tem medo de tirar a vida. Então, acaba exatamente por você falar do quê? A falta de paciência. Então, é necessário que haja paciência. O Islã não abre espaço para suicídio. Não abre espaço para suicídio. E, Sheikh, quais são as consequências que podem surgir? Já elencou aqui algumas causas, alguns pontos que os jovens acham que vão servir de solução para os seus problemas. Mas o que o Alcorão, o que a Sunna dizem em relação às consequências de cometer o suicídio, assim como o homicídio? Olha, as consequências são vastas, são várias. Primeiro, eu vou tanto falar atualmente, né? Uma pessoa que se tira a vida, é um jovem que se tira a vida. Nós perdemos nesse indivíduo, além de perder a própria vida da pessoa, perdemos que este amanhã seria um médico. O médico está para quantos pacientes no hospital? Então, quantas pessoas que iam perder a vida por causa deste indivíduo que foi embora? Perdemos um policial. Quer dizer, nós perdemos um professor, perdemos uma pessoa muito importante, porque aquela pessoa é muito importante, na verdade, porque a vida não é só para beneficiar a si mesmo, mas sim para os outros, para a sociedade. Cada um de nós está para beneficiar a si, a sua família e outros também. Então, a pessoa, antes de cometer o suicídio, tem que pensar nisso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele falou, disse que, hadith está no Al-Kabair, diz que a pessoa que se tirar a vida, por qualquer meio que ele usa, ou se drogou, ou usou arma branca, ou arma de fogo, ou usou a corda de enforcar-se. Então, o que vai acontecer? No dia de Kiyama, o que vai acontecer é que a pessoa vai continuar. Não, esta aqui é a consequência mais grave, mais grave. No dia de Kiyama, a pessoa vai continuar. Ele morreu em via de enforcamento, ou porque subiu, se atirou de uma montanha, ou do telhado. Então, o castigo desta pessoa é de que sempre vai, até infinitivamente, vai ser assim. Sempre vai se enforcar, tá a perceber, né? Sempre vai se enforcar, e se for por veneno, sempre vai se envenenar, como se estivesse a morrer, a se envenenar de novo, vai ser o castigo, tá a perceber? Então, eu desaconselho, na verdade, como o Hadith, também como o Alcorão Sagrado, eles defendem a vida humana. Estou nesta posição de que nós temos que ter paciência, acima de tudo, temos que ter paciência, não tem como. Bom, o Alcorão e a Sunna defendem aqui a vida humana. Entretanto, temos várias mensagens que são veiculadas de forma errada em relação aos muçulmanos. A questão do terrorismo, por exemplo, que dizem que os muçulmanos defendem que podem tirar a vida das outras pessoas assim, de forma deliberada, por exemplo. Há estas mensagens a serem veiculadas. E nós sempre tentamos aqui trazer o lado contrário, principalmente hoje aqui a falarmos da questão do homicídio. Cheirice, como é que nós podemos fazer aqui uma contrapropaganda em relação a estas mensagens, porque acabamos de ouvir que o Islã não aceita qualquer forma que seja de tirar a vida de um outro indivíduo. De que forma nós podemos fazer entender as pessoas que o Islã defende a vida humana? Bom, por acaso, consoante aquilo que tu disseste aqui, eu já estive mesmo, né, com algumas pessoas que disseram mesmo: Islã é terrorismo. As pessoas matam usando o Allahu Akbar. E no fundo as pessoas não sabem o que realmente significa Allahu Akbar. Diz a dizer que Allahu Akbar é mesmo dizer Allah é maior. Então, como é que nós podemos fazer? Por exemplo, aqui nós estamos a tentar defender o lado positivo do Islã, mostrando que com A mais B o Alcorão reprova esse lado. O Alcorão não está ligado à morte. Através de campanhas
contra o terrorismo, porque vemos que em algumas ocasiões, infelizmente, usam mal ou mancham o Islã realmente, usando as vestes, não sei o quê, mas as pessoas não sabem realmente que Islã é paz. Islã é luz. E só quem vive o Islã, quem realmente conhece o Islã, sabe que o Islã não traz em nenhum momento coisas que têm a ver com o terrorismo. Então, através de palestras, através de sensibilização, através de campanhas como a que eu referi, através de pequenos atos que mostram, através do nosso comportamento também como muçulmanos, nós demonstramos realmente aquilo que é o Islã. Porque quem demonstra o Islã somos nós que vivemos, somos nós muçulmanos. Vai ser diante daquilo que é o nosso comportamento, diante daquilo que é a maneira como nós somos e estamos perante as pessoas. Então é muito importante esse fato. Obrigada. Bom, achei que já percebemos que e estivemos aqui a dizer ao longo do programa que muitas das vezes estes atos são decididos em momentos de crise. Como muçulmanos, em que tipo de ações nós devemos estar envolvidos, com que tipo de práticas devemos apostar para que em nenhum momento este tipo de pensamento nos passe à cabeça, não pensemos em tirar a nossa vida. Primeiramente, algo muito importante que falou sobre o pensamento das pessoas sobre o terrorismo, não é? Que pensam que o terrorismo é fomentado pelo Islã por causa de má prática de algumas pessoas que se intitulam muçulmanos, mas na verdade do Islã eles não têm. Eu estou aqui, estamos a trazer aquilo que o Islã defende. Estamos a tirar os versículos de Allah, versículos de Deus, que estão no Alcorão, plasmados no Alcorão, que defende a vida do homem. Então, de onde busca a pessoa que mata em nome do outro? Está a perceber, né? De onde busca essa fonte? Diz que é o Islã que lhe manda. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Min ajli dhalika, katabena ala bani Israel. Allah diz que por causa disso, nós decretamos para os israelitas: Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Deste modo, quem tirar a vida do outro, quem cometer o homicídio, seja qualificado, doloso, como for, sem nenhuma razão justa, ao fasadin fil ardi, ou ter cometido corrupção na terra, faka'annama qatala an-nasa jami'a. Para o Islã, quem terá uma vida só, seja ele de um muçulmano, não muçulmano, de um católico, de um cristão, de um for, basta tirar a vida dessa pessoa. Perante Deus, o que está escrito no Alcorão, perante Allah, perante Deus, é como se tivesse assassinado toda a humanidade. Está escrito assim: faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha, e quem reaviver só uma vida. É por isso, quando se faz campanha de doar sangue salva a vida, o muçulmano tem que estar em number one, na linha da frente. Porque o Alcorão está a dizer: você só doar sangue para salvar uma vida perante Deus, perante Allah, é como se tivesse salvo toda a humanidade. Está aqui o Alcorão Sagrado. Agora, eu gostaria, portanto, de dizer que deve-se intensificar muito, portanto, nas palestras, intensificar muito. Temos, portanto, através do gabinete do Conselho Islâmico, do gabinete juvenil do Conselho Islâmico, eles também têm um papel muito importante aqui, porque eles estão pelos jovens, não é? Pelos jovens. Tem que haver campanha de palestras, não só convidar, portanto, os muçulmanos, mas sim convidar os não muçulmanos, convidar as pessoas a balizar na matéria, os filósofos, os psicólogos, está a perceber, né? Não muçulmanos, tanto como muçulmanos, para poderem falar sobre esse tipo de situação, para minimizar, é como minimizar esses impactos, porque na verdade o suicídio cria um impacto negativo. Tanto suicídio como homicídio traz um impacto negativo na sociedade. Então é preciso que haja esta campanha. Estamos aqui, eu e a minha irmã, mas outros também,
Então é preciso que haja o que tenho visto hoje em dia é de que pouco se faz por isso. O governo agora está cheio de muitos canais. Esses canais que se calhar nem têm, portanto, programas assim para poder dar. Deve trazer esses doutores formados, esses filósofos, psicólogos, estarem lá para fazer mais campanhas para falar sobre as consequências do homicídio, as consequências de suicídio, porque isso muito mais está a prejudicar a camada jovem. Coloca em causa o quê? A futura geração. Exatamente. Este é um assunto extenso. Em outras oportunidades, nós poderemos aqui voltar a convidar o nosso Sheikh para elucidar mais ainda os nossos telespectadores. Para já, Sheikh, os seus cumprimentos. Já estamos mesmo no fim do nosso programa. Jazakallah khair. Os meus cumprimentos, o salam, em primeiro lugar para o nosso oroso, amado Ustaz, o Sheikh Aminuddin Muhammad. Saudações para a família do Sheikh Muhammad, Aminuddin Muhammad, porque na verdade eu espelho muito pelo Sheikh. Ele está fazendo muito trabalho, mashallah, congratulations para ele. Saudações também para todos os álimos que estão a trabalhar nesta área, trazer, portanto, aquilo que é a vivacidade para a humanidade. Saudação para minha esposa, meus sogros, meus irmãos, a toda a família, a todos os irmãos muçulmanos. Nós agradecemos pela sua participação. Volte mais vezes. Queremos que elucide ainda mais a juventude muçulmana e não só, porque cá entre nós temos discutido aqui estes temas de forma a atingir todo o povo moçambicano. Cheiris, as suas saudações, considerações finais. Jazakallah khair, desde já pelo convite. Foi uma honra estar aqui, principalmente com o Sheikh, porque pude aprender muito mesmo e com certeza com aquilo que é o meu trabalho, farei chegar a informação também a outras pessoas que realmente não têm informação, que precisam, porque realmente estamos a viver um caos, infelizmente, estamos a falar da depressão, dos suicídios e homicídio, então é importante que nós continuemos a trabalhar em prol dos jovens, que são o futuro da manhã, e os meus cumprimentos, o meu salam vai para toda a minha família, para todos os telespectadores que estiveram aqui conectados ao programa e a todos, jazakallah. Nós é que agradecemos pela vossa presença. Os agradecimentos são extensivos aos nossos telespectadores que estiveram deste lado a acompanhar este tema. Fiquem na companhia da nossa restante programação e foi um prazer trabalhar para si no dia de hoje. Até lá.